Aula 16 de matemática, página 87. A página 87 é para vocês realizarem essa atividade aqui. 9. A balança ilustrada abaixo está em equilíbrio, sabendo que os potes são idênticos e as caixas também são idênticas. Responda as questões. Letra A. Qual é a quantidade máxima de potes que podemos retirar de cada prato de modo que a balança continue em equilíbrio? No máximo, quantos potes podemos tirar para que a balança continue em equilíbrio? Na letra B, se retirarmos uma caixa do prato à esquerda, quantas caixas temos que retirar no prato à direita para que a balança continue em equilíbrio? C. Para que a balança continue em equilíbrio com a menor quantidade possível de potes e caixas, quantos potes e caixas devem estar nos pratos? D. Qual é a relação entre a massa das caixas e dos potes que podemos obter com a base na resposta do item C? E. Se acrescentarmos uma caixa em um dos pratos, quantos potes devemos acrescentar no outro para que a balança se mantenha em equilíbrio? F. Se acrescentarmos 8 potes em um prato, quantas caixas devemos acrescentar no outro para que a balança se mantenha em equilíbrio? Página 88. Página 88, peço que realizem também. Na página 88 era uma conversa que deve ter uma sala de aula, tá bom? Mas peço também que realizem. Página 89. Duas irmãs, Karina e Roberta, receberam cada uma o mesmo valor de mesada. Karina comprou uma mochila que custou R$52, uma blusa por R$47 e uma camisa por R$32. Gastou todo o dinheiro que recebeu. Roberta colocou R$50 na poupança e comprou um casaco por R$38. Quantos reais ainda restam da quantia de Roberta que Roberta recebeu? Karina passou todo o dinheiro, gastou todo o dinheiro. O que vamos fazer? 52 mais 47 mais 32. Peço que coloque o resultado, faça a continha. Roberta guardou 50 e gastou 38. 50 mais 38. Sabe que ambas receberam a mesma quantia. Então, o resultado que deu da Karina menos o resultado que deu na Roberta. Aí vocês vão colocar a resposta que quantos reais ainda restam da quantia que Roberta recebeu. Em uma turma de natação, há alunos de diferentes idades. Ao todo são 3 meninas e 2 meninos. As meninas são de 12, 11 e 8 anos, sabendo que um dos meninos tem 15 anos. Ao adicionarmos as idades das meninas, a soma obtida é idêntica à soma da idade dos meninos. Então, qual é a idade do outro menino dessa turma? Vamos adicionar 12 mais 11 mais 8. Vamos ver o resultado. Depois, eu vou pegar o resultado que deu aqui e diminuir com 15. Vamos ver quanto vai dar? 14. Peço que realize também todas essas, a página 90. A página 91 também para ser realizada as atividades. Página 92. Igualdade de direito para todos. A Constituição Federal é o mais importante conjunto de leis que rege o funcionamento de um país. Na Constituição
constam todos os direitos e deveres de todos os cidadãos de uma nação. Nosso país é regido pela Constituição Federal Brasileira desde 5 de outubro de 1988. Observem as imagens abaixo que ilustram o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. A imagem A. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais ao seu direito de voar. Letra B. Imagem B. Direitos iguais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Página 93. Número 1. Quando você observar a imagem A e B na página anterior, o que chama mais atenção? 2. O que você entendeu da frase? Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no seu direito de voar. O que está se falando nessa imagem aqui, que apesar da diferença que existe entre as pessoas, todas possuem direitos iguais. É isso que está se falando aqui. Apesar da diferença, todos possuem direitos iguais. Número 3. Na sua opinião, o que significam os termos direitos e obrigações na imagem que aparece B? Na imagem B. Direitos diz respeito àquilo que pode ser feito e que deve ser usufruído ou reivindicado pelos cidadãos brasileiros. E o termo obrigações diz respeito àquilo que deve ser feito obrigatoriamente pelos cidadãos brasileiros. Os principais direitos garantidos por lei aos cidadãos brasileiros é o direito à vida, o direito à moradia, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança, à propriedade, obrigação. Agora, quais são as obrigações? Esses são os nossos direitos. E quais são as nossas obrigações também? Cumprir leis, educar e proteger seus semelhantes e votar para escolher representantes políticos. Número 4. Quais são as diferenças que você identifica entre as pessoas da imagem A? Diferença nas características físicas que podem ser identificadas, como a menina na cadeira de roda, a outra com óculos, que é deficiente visual, ela é cadeirante, a outra é deficiente visual. Só essas são as diferenças. Mas nenhum tipo de diferença entre as pessoas deve interferir na função que elas exercem na sociedade. A número 6 é a resposta pessoal. Número 7. Que medidas podem ser tomadas para tornar nossa sociedade mais inclusiva? Tornar lugares públicos acessíveis a deficientes, como instalação de rampas, elevadores, piso-guia, transporte público disponível para todos, com toda a frota equipada com elevadores para cadeirantes e a localização com voz para deficientes visuais. Transmissão de programas televisivos, como tradução com libras por intérprete no canto da tela, placa de informação, nomes de ruas, botões de elevadores em braille. Isso tudo deveria ter na nossa sociedade, para os deficientes, para todos, né, que precisam. Número 8. Amplie. Na imagem B, você vê que é a representação de igualdade ou desigualdade. Você está vendo alguma coisa aqui que não tem, que tenha desigualdade? Não, é igualdade. Número 9. Com base em qual detalhe
da imagem B, você concluiu sua resposta à questão anterior. Concluiu com base na balança em equilíbrio da imagem. Tá a mesma coisa, tem equilíbrio com a imagem A e a imagem B. Que pede o quê? Pede o quê? Igualdade a todos. Qual símbolo matemático você utilizaria na número 10 para representar a sua resposta à questão 8? O símbolo de igualdade. Página 94, página 95, para que vocês realizem. Número 4. Em um jogo, um participante pode escolher 3 profissões para seu personagem: comerciante, linhador e mineiro. As tais origens aqui, as 3 origens também. Então, na letra B, letra A, complete a tabela registrando todas as combinações para os personagens do jogo. Na letra B, vocês vão fazer sendo 3 combinações de 3 profissões e 3 possibilidades de origem. Quantas combinações de uma profissão e uma origem para o personagem é possível montar? São 3 e 3. Multiplicamos, ficamos com quanto? Atenção, pense em uma multiplicação para resolver cada dos itens e registrá-las. Aí a letra C, número 5 também para realizar. Na número 5 é para formar números de 2 algarismos, usando apenas 1, 2 ou 3. Na letra B, números de 2 algarismos e formando apenas com os algarismos 0, 4 e 5. Na letra C, números de 3 algarismos, mas você vai... Número 6. Em um cabo de guerra, de um lado estão 6 crianças, sendo que todas elas exercem forças idênticas. De outro lado estão 2 adultos, que também exercem forças idênticas entre si. O resultado desse cabo de guerra é empate. Atenção! Para responder ao item B, considere que os adultos e as crianças que entrarão na brincadeira exercem forças idênticas aos respectivos grupos que já estavam brincando. Letra A. Se 3 crianças desistirem dessa brincadeira, quantos adultos devem parar de brincar para que o resultado continue sendo empate? B. Se dobrarmos o número de adultos, quantas crianças devem entrar na brincadeira para continuar havendo empate? 7. Complete as igualdades abaixo de modo que elas sejam verdadeiras. Letra A. 3 mais 7 é igual a 2 mais 8. 3 mais 7 mais 4 é igual a 2 mais 8 mais 2 mais... Vocês vão somar os dois números, 3 mais 7. Quanto que dá 3 mais 7? Quanto que dá 2 mais 8? É igual. Então, 3 mais 7 mais 4 deu quanto? 2 mais 8 mais 2. Tá faltando algum número. Então, temos que colocar aqui outro número aqui. E assim são os outros. Página 98. Vamos testar. Número 1. Eduardo foi com o pai dele a uma sorveteria em que havia 3 sabores de sorvete, creme, morango e abacaxi. E 2 tipos de cobertura, caramelo e chocolate. Quantas combinações diferentes de um sabor de sorvete com um tipo de cobertura são possíveis de escolher nessa sorveteria? Quantos sabores? 3 sabores de sorvete e 3 tipos de cobertura. Multiplicando dá quanto? Aí vocês vão ver aqui e assinalar. Faça a continha ao lado. Número 2. Observe que a balança abaixo está em equilíbrio. Então, pode-se afirmar que a massa em quilogramas da caixa é igual
Ah? Vocês acham que está em equilíbrio? Ela não está em equilíbrio. Pensa um pouquinho. Aí o que eu posso fazer aqui? Quando está em equilíbrio, eu adiciono, eu somo. E quando não está em equilíbrio, eu subtraio. 3. A balança a seguir está equilibrada. Todas as abóboras têm massas iguais, assim como todas as laranjas têm massas iguais. A massa de abóbora equivale às massas de laranja. Com base na imagem anterior, podemos concluir que qual é aqui? Qual é da A, B, C ou D? Que vocês vão assinalar. Na letra C, 7. Tenta formar 7 na letra C, com os numerais 6, 7 e 8. Com 3 algarismos, 6, 7 e 8. Página 97. Número 4. Se o primeiro membro de uma igualdade for multiplicado por 6 e em seguida dividido por 2, ele foi multiplicado por 6 e em seguida dividido por 2. Para que a igualdade se mantenha, o segundo membro deverá ser letra A, dividido por 3, letra B, multiplicado por 3, letra C, dividido por 2, D, multiplicado por 2. Peço que realizem essa atividade também aqui. Pensa bem. Se o primeiro membro de uma igualdade foi multiplicado por 6, e em seguida ele foi dividido por 2, logo depois o segundo membro deverá ser quem? Aí responda a letra aqui que você acham que devem ser certa e paramos na página 99 do livro de matemática de hoje. Beijos no coração de vocês.